Estou escrevendo sobre meu pai no passado, e não consigo acreditar que estou escrevendo sobre meu pai no passado. Essa é a frase, é uma frase que finaliza este livro aqui, pequenininho, rapidinho de se ler, da Chimamanda, Notas sobre o Luto, que saiu bem recentemente pela Companhia das Letras. A Chimamanda Ngozi Adichie é uma autora nigeriana, mora nos Estados Unidos há muito tempo, e ela é conhecida pelo seu ativismo feminista e pela sua literatura fortemente baseada numa cultura que desloca sentidos, né, para a cultura nigeriana, para a cultura das comunidades que não são reconhecidamente ocidentais. E ela produz, esse livro foi traduzido pela Fernanda Abreu, e ela produz um tipo de literatura muito intimista, que discute muito essas questões afetivas de forma bastante profunda. E em 2020 ela perdeu o pai dela, em seguida ela perdeu a mãe dela, mas ela escreveu esse livro por conta da perda do pai dela, com quem ela tinha uma relação muito próxima, né, afetivamente, e, enfim. E esse livro me fez pensar muita coisa. Eu comecei a ler esse livro porque eu também perdi meu pai em 2019 e o processo de luto tem sido muito difícil para mim. Eu era muito parecida com meu pai, continuo sendo muito parecida, cada vez mais parecida, e esse processo de luto difícil muitas vezes tem se agravado por esse luto maior, que é um luto social, assim, de todo mundo tá vivendo um luto, ou concretamente porque perdeu pessoas durante essa pandemia de Covid. Eu perdi a minha avó também, bem recentemente, e eu era muito apegada a ela, e ela já foi com 90 anos, então já era uma coisa que a gente estava prevendo. Ela estava doente há muito tempo, o meu pai também estava doente há muito tempo, então não é uma morte como o caso que a Chimamanda fala aqui, uma morte mais esperada, né, mais que vem parcelado, só que isso traz um outro tipo de luto, e é luto do mesmo jeito. Então eu procurei esse livro para pensar sobre essas coisas, e eu li ele numa sentada só, em um dia só, e ele é fácil de ser lido, fácil no sentido instrumental, né, talvez, mas ele é dividido em várias reflexões pontuais, não só sobre coisas muito pessoais, como qual era a relação dela com o pai dela, mas também coisas que são de cunho universal, assim, como é que a gente lida com uma perda estando distante, né, que é o caso dela. Ela não pôde viajar para ver a mãe dela, não pôde viajar para ajudar nos procedimentos rituais, e tem toda uma questão do ritual que tem a ver com o povo nigeriano, que tem a ver com a cultura Igbo, e enfim. Todas essas coisas me fizeram muito pensar, assim, sobre a perda, os rituais relacionados à perda, como a gente está vivendo essa perda coletiva. Como eu estava dizendo, é uma perda concreta muitas vezes, porque muitas pessoas perdem pais, mães, avós, tios, parentes, irmãos, filhos, e às vezes perdem mais de uma pessoa da família, perdem amigos, e ao mesmo tempo tem perdas que são mais conceituais, assim, mais psicológicas. A gente vive um luto, né, por estar perdendo tempo da nossa vida, por estar perdendo um passado que não vai voltar mais, por estar perdendo uma vida normal que a gente não tem certeza se ela vai voltar ao normal, e se ela voltar ao normal, como é que vai ser, como é que a gente vai estar até lá, enfim. A saúde mental das pessoas está muito abalada, e muito com uma proximidade de uma sensação que é muito próxima do luto, que pode ser chamada de luto, né? Nós estamos vivendo um período de grande luto. E aí, ao mesmo tempo que eu fui procurar esse livro para isso, né, com essa intenção, eu também procurei livros onde eu pudesse trazer a questão do luto para o meu filho. E esse aqui foi um dos livros que eu peguei recentemente, indicado pela Daisy, do canal A Cigarra e a Formiga. Esse livro, que é o Pode Chorar Coração, Mas Fique Inteiro, um livro dinamarquês que foi publicado em 2001, e ele chega agora pela Companhia das Letras em 2020. Se não me engano, a publicação é de 2020, se eu ver. É a primeira edição de 2020 na Companhia das Letras. E ele se propõe a discutir isso de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo bastante direta. Acho que muito desse jeito direto de discutir essa questão vem da origem dos autores, né? Tem
O autor é o Glenn Ringtved, que é dinamarquês, e a ilustradora é a Charlotte Pardee, que também é dinamarquesa. Então me parece que esse jeito direto vem muito daí. Mas o luto é luto, né? E ele é uma linguagem universal, ainda que algumas coisas possam modificar a maneira com que a gente lida com o luto, ele acaba sendo uma linguagem universal. E esse livro aqui, que eu ainda vou ler, não li ele para o meu filho, vem muito para tentar suprir uma lacuna, talvez não uma lacuna, não sei se chega a ser uma lacuna, mas é uma forma de tornar lúdica essa discussão, porque desde que eu perdi meu pai, o meu filho tem se aproximado muito do tema da morte. Ele tem 6 anos hoje, então ele viu o processo todo, ele viu a gente indo na funerária, ele viu o avô falecido, ele viu, enfim, toda a comoção. A gente não privou ele de fazer parte disso, porque isso eu acho que faz muito mal, assim, criar um misticismo errado em torno da morte, e ao mesmo tempo fez com que ele, obviamente, né, naturalmente, ele tivesse curiosidade de discutir a respeito disso. E essa curiosidade muitas vezes é uma curiosidade que tem a ver com a própria perda do avô e a perda da bisavó agora, muito recentemente, mas também tem a ver com a ideia de perda, né? Então ele diz muitas vezes: mamãe, eu não quero que você morra, não quero que você e papai morram. Ele sente a proximidade da perda dos bichos, por exemplo. Tem um cachorro que é bem mais velho, então ele sente todas essas questões. No livro do Glenn e da Charlotte, eu vou ler a parte de trás dele para vocês terem uma ideia. Não tem jeito, a morte sempre aparece, não importa o quanto tentemos evitar. Mas se os dias de sol são especialmente divertidos porque sabemos que os dias de chuva virão, talvez a relação entre a vida e a morte também seja assim. É o que as 4 crianças deste livro descobrem quando a morte aparece na casa da avó delas. Essa figura tão assustadora é, na verdade, uma gentil admiradora da vida, e vai mostrar a elas, e a todos os leitores, a importância e a beleza de conseguirmos nos despedir de quem amamos na hora em que ela chegar. E aí tem esse tema da despedida, porque a perda, ela pressupõe ou uma despedida ou a ausência dessa despedida. A Chimamanda, nesse livro aqui, ela fala sobre como esse ritual de despedida, ela fala isso em 2 sentidos. Um deles é porque ela vivia falando com o pai por via online, os irmãos e a mãe e o pai sempre se conversavam, quase todos os dias, pelo que eu entendi, pelo Zoom, e faziam discussões para tentar diminuir essa distância, porque uns filhos vivem na Inglaterra, outros vivem no Reino Unido, outros vivem nos Estados Unidos, e os pais estão vivendo na Nigéria, estavam vivendo na Nigéria. Então tem essa coisa da tentativa de uma proximidade, não é uma proximidade física, que para essas culturas que são mais ritualísticas, essa proximidade física ela tem impactos um pouco diferentes. E aí eu tô falando nessas culturas que tem essa ritualística porque eu tô inserindo nessa cultura que tem essa ritualística. Tem culturas onde os rituais mais palpáveis relacionados à morte não são tão... Enfim, eu não sei nem o que eu tô falando nesse sentido, mas enfim. Então o que a Chimamanda coloca aqui é que tem essa perda da relação de proximidade afetiva e física, afetiva não, física, né, com o pai, que ela não conseguiu estar lá presente quando ele faleceu, e essa sensação de que se podia ter feito alguma coisa, e que a proximidade traz, né, a proximidade física, ela traz essa sensação de poder ou de possibilidade, e tem também a dificuldade que ela não encerra aqui, ela não explica. Isso é uma das coisas que eu não sei se é uma coisa boa ou ruim do livro. Ela não explica o desenlace, né, o que aconteceu. Tem todo um processo burocrático que tem a ver com o enterro, que tem a ver com a cultura deles na Nigéria, que tem a ver com a questão do fechamento dos aeroportos durante a pandemia, e que não permitiu que o pai dela foi enterrado 4 meses depois da morte. Então, como é que as pessoas estão lidando com essas circunstâncias, né? De fazer velórios, muitas vezes, fechados só para a família, velórios que duram 2 horas. Como é que a gente está conseguindo reaver e até fazer o próprio luto, de fato, né? Que a gente precisa fazer, que a gente precisa passar por esse ritual, nessas circunstâncias que muitas vezes a gente não está conseguindo, por exemplo, ir aos lugares para poder se despedir na forma de um funeral e tal. Então, ela fala dessa despedida aqui, dessas 2 formas. E eu tive sorte, talvez, de poder me despedir
da minha avó e do meu pai, mas independente disso, a gente sente uma lacuna que é essa coisa assim, o que eu disse por último? Será que eu disse tchau? Será que eu consegui dizer tchau? Eu consegui dizer um tchau pra minha avó de alguma forma, mas pro meu pai não, né? Eu disse tchau pra ele porque eu voltei pra minha casa, eu tava na casa dele, voltei pra minha casa e 24 horas depois ele morreu e eu não consegui estar lá perto dele pra dar um ponto final nessa coisa. E aqui o que acontece nesse livro, nesse aqui, é que esse ritual de despedida, ele é colocado de forma lúdica, na maneira com que essas crianças elas recebem a figura da morte, que é essa senhorinha aqui, e essa senhorinha toma café, e as crianças tentam dissuadir essa senhorinha a tomar mais café, elas oferecem muito café para a morte, elas tentam fazer alguma coisa para fazer com que a morte se demore para poder levar a avó delas, né? E aí chega uma hora que a avó se vai, e então essas crianças se dão conta de que, tanto desse ritual de despedida, quanto da impossibilidade de parar a morte, né? A morte, quando ela chega e pronto. Isso também é um certo alívio, às vezes. Eu acho que é um certo... dá um certo alívio e nos tira uma culpa, porque... todos vamos morrer, né? E essa é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de falar para as crianças, porque as crianças sempre vão fazer uma pergunta do tipo, mamãe, você vai morrer? E elas fazem essa pergunta de forma muito inocente, porque para elas é muito natural isso. E a gente, muitos pais, muitas mães, muitos adultos respondem, não te preocupa, não vou. E é uma mentira, a gente sabe que é uma mentira. E aí essa criança vai ficar com essa impressão de que foi enganada, de que foi traída, né? Ao mesmo tempo, como é que a gente vai dizer assim, filha, vou morrer sim, né? A gente pensa, não vou dizer isso para uma criança. E o que eu tenho trazido, e eu não vou dizer de forma nenhuma que isso é uma prescrição, eu não quero que as pessoas tomem isso como um conselho, porque cada um sabe como vai discutir isso com seus filhos, mas o que eu sempre falo é, olha, todo mundo vai morrer, provavelmente a mamãe vai morrer antes de ti, mas isso vai ser muito mais tarde, assim, vai demorar ainda. A mãe vai tentar ficar o máximo de tempo possível contigo aqui e tal, né? Isso cria, evidente, uma angústia, mas é uma angústia natural, porque todo mundo vai passar por essa angústia. Então eu prefiro criar essa angústia dizendo isso e não criar uma angústia de traição, tipo, né? Aqui a gente sempre fantasia quando é criança de que os pais da gente nunca vão morrer e que eles não podem morrer, e quando a gente se dá conta que eles podem morrer, a gente se sente muito mal e tenta tomar partido disso para tentar fazer com que eles não morram. E claro que quando a gente é adulto a gente sabe que isso não é possível, mas ainda assim a gente carrega esse sentimento infantil assim de que vai ser possível evitar ao máximo que os pais morram, que os pais sofram e tal. Então eu tenho essa sensação desde muito cedo, assim, desde muito, muito pequena, eu tenho a sensação de que meu pai não ia mais voltar, porque ele viajava muito a trabalho. Então ele ficava às vezes 2, 3 meses fora de casa, e eu adoecia, eu ficava com febre, e eu sentia sempre que ele não ia voltar. E quando ele saía, quando o ônibus saía, ou quando o avião saía, ou quando ele saía de carro, isso era uma dor muito grande para mim. Então isso impactou muito na forma como eu comecei a perceber o fim dele, e ele, durante muitos anos, ele foi se acabando aos pouquinhos. Então é um luto que vai sendo apreciado, né, de forma antecipada e parcelada também. E eu queria saber se vocês leram esse livro, se têm vontade de ler, o que vocês acharam, se vocês leram. Eu gostei, mas fiquei com uma impressão de que ele poderia ter um fim um pouco mais fechado, né? Principalmente ficar sabendo o que aconteceu, né? Se houve realmente o funeral, como é que aconteceu, se deu algum problema. Mas eu imagino que pelas circunstâncias não tenha podido acabar, porque o livro acaba muito repentinamente. Eu marquei bastante do livro. Tem muitas passagens que tem a ver com coisas que eu senti. Eu conversei muito com o livro, escrevi muito no livro durante a leitura. E tem muitas passagens que são passagens doloridas, assim. Tem uma coisa que a mãe dela diz pra ela: depois do enterro, vamos poder começar a nos curar. E aí esse enterro demorou 4 meses para acontecer, imagina. E a importância do enterro, ou a importância do funeral no processo de luto, né? Como isso é importante para as comunidades humanas. Tem muitas passagens que são doloridas, e aí eu parei um pouco para refletir. Tem uma coisa que ela diz aqui na página 62, que é assim: parte da tirania do luto é que ele impede a pessoa de recordar as coisas importantes. Isso tem muito a ver
com uma coisa bem universal, assim, toda vez que eu lembro do meu pai, essa lembrança, ela vem acompanhada de uma dor, né? E quando a gente perde pais, isso é como se fosse uma forma de traição, assim, é uma forma de poxa vida, o meu pai me deixou, mesmo que a gente seja adulto, né? Eu perdi meu pai depois dos 40, eu já tinha mais de 40, então a gente é criança com relação aos nossos pais ainda, né? A gente nunca tá pronto, ela fala sobre estar pronto. Tem uma coisa que ela fala que eu senti também, e continuo sentindo em alguns aspectos. Na página 41 ela diz: o luto não é etéreo, ele é denso, opressivo, uma coisa opaca. O peso é maior de manhã, logo depois de acordar. Um coração de chumbo, uma realidade obstinada que se recusa a ir embora. Eu nunca mais vou ver meu pai, nunca mais. Então, recomendo que vocês leiam, se vocês estiverem de luto, se vocês tiverem interesse em saber como é que funciona. Não é um livro técnico, não é um livro teórico, ele não vai ajudar a teorizar e a discutir o luto, ele vai ajudar a gente a pensar também que a gente faz parte de uma espécie que guarda luto, e que é tão complexo, né? Principalmente com as nossas relações sociais. O luto é uma coisa extremamente complexa, a gente não deve também achar que existe uma fórmula para o luto. Muitas das coisas que ela fala aqui me tocaram porque eu vivi, outras coisas eu não tenho ideia de como é passar, mas eu entendi porque eu passei por coisas parecidas, ou porque eu sei que podem acontecer com alguém, embora eu não tenha passado. E muitas dessas coisas que estão aqui, elas fazem a gente se sentir também parte desse todo, assim, a gente não tá sozinha. E embora o luto seja muito particular, muitas pessoas vivem o luto durante muito tempo, outras pessoas vivem, enfim, rápido, conseguem encerrar o luto de forma rápida. Isso faz a gente pensar que a gente tá acompanhado, né, que não somos os únicos a sofrer o luto, embora o luto, assim como toda dor, é única, né, a nossa dor é sempre maior que a de todo mundo, porque é a nossa dor, porque é a gente que sente, né. Então é isso, fica aqui a dica desses 2 livros, este livro aqui e este, que falam sobre luto. Tem outros livros que falam sobre luto, mas esses são os que eu li recentemente. Queria saber o que vocês acham disso, se vocês já leram, já conheceram esses livros, o que vocês acham dessa questão. Se curtiram o conteúdo, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!